Olá, eu sou o Luiz Flávio, estou aqui para apresentar a minha atividade avaliativa N2 da disciplina de Química Analítica e Instrumental. Então, a partir de agora, eu queria começar a fazer a apresentação, que é fazer uma pincelada na aplicação da técnica de espectrometria de absorção molecular para a determinação de contaminantes em águas residuais. Então vou começar a apresentação. Antes eu queria dar uma breve explanação sobre essas três palavras que a gente vê tanto durante o curso, durante o que a gente lê, que é a espectroscopia, a espectrometria e a espectrofotometria. E às vezes a gente acha que são conceitos totalmente diferentes e que na verdade não é, né? São técnicas, são palavras que estão praticamente associadas à mesma coisa. A espectroscopia é qualquer técnica que está relacionada com a interação da luz com a matéria, né? A espectrometria, né, essa parte metria, já diz alguma coisa para a gente, são técnicas que têm a finalidade de quantificar, identificar, qualificar determinado analito na amostra através da interação da luz com a matéria. E a espectrofotometria são técnicas que usam a região UV do visível. Então, a partir daí, eu feita essa explanação, eu queria prosseguir no próximo slide. Bom, o tratamento de água, ela engloba várias operações unitárias que nós podemos dividir entre o tratamento primário, que consiste o secundário e o terciário do efluente. No tratamento primário, utiliza-se processos físicos como a sedimentação para a remoção de sólidos e resíduos. No caso do tratamento secundário, usa-se processos químicos e biológicos com o objetivo de remover a matéria orgânica. Já no tratamento terciário, emprega-se operações unitárias para a remoção do azonato e do fósforo. O decreto 236/1998, de 1º de agosto, ele regulamenta o valor limite de substâncias nas descargas de água de resíduos, dependendo do destino que essa água apresenta. Então, se essa água é para utilização em uma lavoura, ele vai ter um parâmetro. Se é para uso numa termoelétrica para esfriar o equipamento lá, ele vai ter um outro parâmetro, e assim sucessivamente. Bom, para que a gente possa fazer essa análise, há alguns procedimentos a serem adotados, né? Com a preservação da amostra da água, né? A preservação da amostra, ela consiste num procedimento aplicado à amostra de maneira que as propriedades que são analisadas sejam mantidas estáveis, desde a escolha até a análise, né? É necessário que conste analitos diferentes provenientes da mesma fonte, porém requer diferentes processos para a sua estabilização, né? O armazenamento, né? O armazenamento como as amostras, como se houvesse necessidade dessas amostras elas ficarem em condições pré-definidas. Para que possa garantir a não interferência, né, na análise em si. Um outro fator que a gente tem que analisar é o recipiente que essa água vai ser coletada, essa amostra vai ser coletada, que pode ser vidro, polietileno e etc. E um fator que leva à alteração da amostra é o transporte, né? O transporte, ele também interfere demais no resultado da amostra.
como o tempo de recolha e o início do transporte, o tempo de chegada ao laboratório e o início da análise laboratorial. Então, tudo isso vai interferir no processo de análise. Pronto, a espectrometria de absorção molecular no UV visível, né? Então, a espectrometria, ela é uma das técnicas analíticas mais utilizadas na determinação quantitativa de espécies moleculares inorgânicas, orgânicas e biológicas, né? Embora seja bastante utilizada há mais de 50 anos, essa técnica continua a ser notável no monitoramento de processos de polimerização biológicas, como petroquímicas e até mesmo farmacêuticas. Esse método de análise consiste na absorção da radiação na zona ultravioleta, né, que vai de 200 nanômetros a 400, e também do visível, de 400 nanômetros a 800 nanômetros por moléculas, átomos ou íons, e consequentemente ocorrem transições eletrônicas. Essas transições eletrônicas, elas ocorrem quando um feixe de luz monocromático passa pelo cuvete ou célula contendo uma solução a analisar, e por consequente um elétron é promovido de um estado de energia de menor estado de energia para um outro nível de energia superior. E essa intensidade do feixe de radiação eletromagnética, ela é reduzida quando esta é atravessada, quando ela atravessa o meio onde se encontra a substância absorvente, devido a sucessivos processos de absorção e reflexão nas paredes do cuvete e de fenômeno de dispersão. Assim, eu posso afirmar que a quantidade da luz monocromática absorvida depende da concentração do coeficiente de absorção molar da espécie absorvente e do percurso óptico. Para que essas análises elas tenham sucesso, a gente precisa de validação de métodos internos, né? Que a validação ela tem por objetivo garantir a qualidade dos resultados analíticos, conferindo-lhes rastreabilidade, comparabilidade e confiabilidade. Pronto. Dentro dessa avaliação, nós podemos citar dois: a avaliação indireta e a avaliação direta. A avaliação direta, ela é dividida ela pega aspectos de especificidade, né, que vai ter especificidade e seletividade, de quantificação, que vai ser a curva de calibração, a gama de trabalho e a linearidade, o limite e os limites e os limiares analíticos, que são divididos em limites de detecção e limites de quantificação, certo? A especificidade e a seletividade averigua se o método tem a capacidade de identificar somente o analito em estudo numa amostra complexa, né? E para tal, é necessário avaliar o que as interferências, realizando-se um teste de recuperação numa série de amostras com a característica de conterem a mesma matriz, virando somente a concentração do analito que é conhecida, né? É necessário que essas amostras sejam analisadas em duplicidade e em condições de repetibilidade. Para quê? Para que um método considerado específico, seletivo, e se a taxa de recuperação for próxima a 100%. A quantificação, né? O que é a quantificação? Esse parâmetro de quantificação, ele abrange o quê? A utilização da curva de calibração, como eu falei anteriormente, e a determinação desses limites de detecção e a quantificação, né? Isso. E os limiares, a quantificação, que vai ser a curva de calibração, a gama de trabalho e a linearidade.
A curva de calibração ela está relacionada ao quê? Ao sinal obtido por um sistema com a concentração ou a quantidade da substância conhecida. Na prática, o analista prepara uma série de padrões em que a concentração do analítico é conhecida e em seguida essas soluções são medidas no equipamento analítico, nas mesmas condições da amostra a analisar, né? Os padrões utilizados, eles deverão distribuir-se pela gama de trabalho. Posteriormente, obtém-se um gráfico de calibração, onde através da interpolação é possível determinar a concentração da amostra. Bem como a sensibilidade, a precisão e a robustez. O que é a precisão? A precisão ela está ligada ao quê? A repetitividade, a precisão intermediária e a reprodutibilidade dessa amostra. E robustez. O que é a robustez? A robustez mede o que é a sensibilidade do método apresentado quando ocorrem pequenas variações na sua execução. Para determinar a robustez, ele pode recorrer a vários outros testes, né? E também, para que você tenha uma análise melhor, uma estimativa, você tem que fazer as estimativas de incertezas, que são várias, né? Então, são várias. Dentre as avaliação, nós temos a avaliação direta, que elas são feitas, que vai levar em consideração os materiais de referência certificados, os testes de comparação e os ensaios interlaboratoriais. E o que são esses métodos, esses testes de comparação? O teste de comparação ele consiste na comparação dos resultados obtidos pelo método em desenvolvimento em relação aos resultados obtidos por um método de referência, né? E os ensaios interlaboratoriais, você vai verificar se a aptidão, se tem como objetivo os testes interlaboratoriais, eles têm o objetivo a avaliação do desempenho dos participantes e também permite avaliar a exatidão dos resultados do laboratório, porque ele compara de um laboratório com outro. Pronto, e agora tomemos como exemplo de um método de análise a determinação do fósforo total em águas residuais, né? O material utilizado na determinação do fósforo total em águas residuais, ele deve ser lavado com uma solução de hidróxido sulfúrico, ácido sulfúrico, a 4 molar e passado por água ultra pura de grau 3 vezes, né? O procedimento para a determinação do fósforo total em águas residuais englobam 2 etapas: a digestão ácida da amostra e o método calorimétrico, né? Na digestão ácida, ela é feita em 2 etapas, no autoclave e na placa de aquecimento. No autoclave, você coloca 50 ml da amostra e adiciona uma gota de fenolftaleína, e se a solução ficar vermelha, adiciona algumas gotas do ácido sulfúrico até o desaparecimento da cor, né? Posteriormente, você vai pegar 1 ml do ácido sulfúrico e 0,4 gramas de NH4 SO2O8 e coloca no autoclave durante mais 30 minutos a uma pressão de 98 a 137 kilopascal, desculpa. Após a digestão, você deixa esfriar e diminuir para 100 ml com água ultra pura de grau 3. Por último, adiciona uma gota da solução de fenolftaleína e neutraliza com
o hidróxido de sódio a 40%, até o aparecimento da coloração rosa suave. Já no método calorimétrico, que envolve a elaboração da curva de calibração e depois da análise da amostra, né? A curva de calibração, você vai pegar os volumes indicados, né? E após 10 minutos você vai realizar a leitura das absorvâncias. E após você fazer a análise da amostra, você vai fazer toda aquela questão da validação do método, como anteriormente eu já expliquei, que você vai fazer a avaliação indireta, você vai fazer a avaliação direta, para que você veja se o procedimento foi feito a contento, não houve erros, não houve qualquer uma interferência no método, no resultado, perdão. Pronto, eu espero que eu tenha sido entendido, né? E obrigado pela atenção. Realmente é a primeira vez que eu faço o trabalho desse jeito, sem ter público virado pro computador. E eu queria agradecer a todos, agradecer ao professor pelas dicas, pela disponibilidade de sempre muito solícito, e é isso, né? Então eu queria realmente agradecer e pedir desculpas por alguma coisa que não ficou, que eu não me fiz entender, ou se eu não entendi o que o professor propôs, né? Então tem isso também. Mas assim, foi isso que eu consegui fazer, foi isso que eu consegui pesquisar. Realmente tem muita coisa na internet, tem muita coisa que é muito novo, porque você fica só visualizando, você não tem como você visualizar se é uma coisa palpável. Aquelas 2 aulas que o senhor colocou do YouTube, dá para ter uma nuance da coisa, mas não até porque os resultados, na hora que ele vai mostrar os resultados, o professor corta a aula, fica um pouco complicado. Mas eu não sei se essa é a última atividade ou não sei se vai ter mais aula ou não. Eu sei assim que química analítica e instrumental é muita coisa para estudar e é muito gostosa de se estudar. Eu adoro essa parte do laboratório, eu adoro essa questão de analisar, de fazer práticas em laboratório, eu gosto muito disso, né? E muito obrigado a todos e um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.